paz do Senhor, povo de Deus. Olha nós aqui mais uma vez, mais um dia de Estruturados na Palavra, mais um podcast para edificar a tua, minha, nossa vida. Quero te pedir um favor, desde já, falar que temos agora um canal específico, né? Do Estruturados na Palavra. Isso é muito bom. Então, nos ajude se inscrevendo no canal, mandando, enviando esse link para o máximo de pessoas, compartilhando, deixando seu like, para que esse podcast, né, tudo que está sendo falado em cada dia de gravação, possa alcançar o máximo de pessoas e a gente alcançar vidas para o reino. Esse é o objetivo, que o nome do Senhor seja glorificado. Então, seja você também um instrumento de Deus. Então, compartilhe o máximo de pessoas, tá bom? Hoje nós estamos aqui com uma amiga que o Senhor me presenteou, louvo a Deus pela vida dela, pastora Erenilda Braga. E a gente vai falar um pouquinho, né, pastora, sobre família, né? Família, meu primeiro ministério. Esse é o tema, é forte, é para edificar a nossa fé. Apresente-se melhor, minha pastora, minha amiga. Deixa Deus te usar. Olá, né? Eu não sei o horário que você vai assistir, né? Mas uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né? E aqueles que são da fé, graça e paz, né? Graça e paz. Graça e paz, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, né? Eu sou a pastora Erenilda, né? E nós temos né? Estamos à frente de um ministério aqui, né? Em Itaboraí. E sou mãe de 3 filhos. Pode falar o nome do ministério. Sou mãe de 3 filhos, né? Casada com o pastor Ivan há 36 anos. Temos 3 filhos, né? A Winnie, o Rafael e o Mateus, né? Que é o nosso caçulinha do nosso coração, que o Senhor nos presenteou quando ele tinha 3 aninhos de idade. Fomos presenteados pelo Senhor e servimos ao Senhor, né? Amém. Servimos ao Senhor. E estamos aqui porque a nossa casa nos respalda, né? A nossa família nos respalda, né? E esse é o nosso primeiro ministério, né? Eita, glória. Esse é o nosso primeiro ministério. É verdade. Né? É o que nos respalda aqui na terra, a nossa família. É verdade, né? É verdade. É a nossa família e nós sabemos que a família, ela é a primeira instituição, né? A primeira instituição estabelecida por Deus, né? Na terra pelo Senhor, né? E a família, ela é a célula máter de uma sociedade, né? Verdade. Então, a família precisa ser fundamentada, estruturada, né? Em Deus, né? Isso. Porque como nós somos, né, cristãos, nós falamos, né? Mediante a nossa fé, né? É verdade. E nós sabemos que uma família saudável, uma igreja saudável, né? Aí você pergunta, é fácil uma família saudável? Não, porque as famílias são disfuncionais, né? E quem não, né? E quem não? Porque a família é perfeita, pastora? Não, minha família não é perfeita. Nossa família não é. As fotos, muitas das vezes que a gente vê, né? As fotos de margarina, né? Como costuma dizer. Mas a nossa família, ela não é perfeita, né, pastora? É verdade. Nós temos problemas, né? Temos limitações, né? Temperamentos, né? Personalidades. Eu tenho 3 filhos, mas são todos iguais? Não, cada um tem a sua personalidade, seu temperamento, né? Nós não somos. A palavra de Deus, né? Diz que o Senhor, ele nos criou, nós somos a coroa da criação. Mas o fantástico de tudo isso é que ele não criou ninguém igual. É verdade. Né? Ninguém igual. Todos nós né? Nós somos milhões e milhões, né? De seres humanos na face da Terra, mas nenhum tem a sua digital igual. Exato. Todos nós somos diferentes, né? Verdade. Todos nós temos as digitais. Você não vai encontrar nesse mundo ninguém com digital igual. E família também é assim. É verdade. Né? Família também é assim. Né? Não tem uma receita, né? A gente não tem uma receita para dar certo. Agora, eu digo a você, nós temos um Deus que nos direciona, é verdade, né? A caminhar,
né? Como família bendita do Senhor, né? Como família bendita do Senhor, Ele nos direciona a caminhar. E quando nós servimos a Deus, nós entendemos que nós precisamos caminhar sobre fundamentos e fundamentar a nossa casa, né? Sobre fundamentos, estabelecer a nossa casa sobre a rocha, né? A palavra, a né? palavra de Deus, né? Sobre a rocha. Isso aí. E eu gosto muito da palavra para falar de família, eu gosto muito da palavra de Mateus 7, acho que a partir do versículo 24, que conta, né, a parábola de um homem que estabeleceu a sua casa, né, de dois homens que estabeleceram a sua casa, um estabeleceu na rocha, o outro na areia, né? E a gente sabe que a areia, né, ela não é uma base de sustentação, né? Não dá estabilidade nenhuma para se construir, né? Para se construir. Mas a rocha é diferente, né? Ela é pedra, né? Isso. Ela é pedra. E quando Jesus estava falando, né, dessa pedra, ele estava dizendo, né, a respeito dele. Isso, eu sou a rocha, né? Eu sou a pedra angular, né? E uma família estabelecida em Deus, né? Não é que ela não tenha problemas, não é que ela não, né, ela não vá passar por guerra, por lutas, né? Mas ela sabe que ela tem um Deus, né? Que guerreia, né, as suas guerras, que batalha, que peleja por nós, né? Então, assim, falando sobre família, eu costumo dizer que a nossa família é o que nos respalda, né? É verdade. Nos respalda para fazermos a obra, né? Porque a gente fazer a obra de Deus, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, né? Não tem como. Né? Não tem como, porque você precisa estar estabelecido em Deus, né? Mas também você precisa, né, estar estabelecido na sua casa, como família, como pai, como mãe, né? E como eu falei, nós temos 3 filhos e nós criamos os nossos filhos, né? Na igreja, pastora, não, no temor do Senhor, na palavra, né? Nós criamos na palavra e hoje, graças a Deus, eles estão caminhando, né? Amém. Estão no caminho do Senhor. Nós temos o Rafa, né? Que é o nosso... O Levita lá, né? O Levita, que é o nosso filho, né, mais velho, o Rafael. E ele tem 37 anos, né? E hoje ele é pai, né? O pai da Liz, pai do Ben. E eu costumo dizer que ser avó é a doçura da vida, gente. Ser vó é a doçura da vida. E o Rafa, ele fala assim, que, né, ele pregando, ele disse uma vez, né, costuma dizer de vez em quando, ele fala assim, a minha mãe, ela criou a gente na palavra, e ela não dizia assim, você quer ir à igreja? Ela dizia assim, nós vamos à igreja. E ele dizia assim, ele costumava dizer assim, não, hoje eu não quero ir. E aí ele dizia, mãe, você dizia assim, eu não estou perguntando se você quer ir, eu estou dizendo que você vai, nós vamos à igreja. Porque diante, né, do que a gente tem visto, né? Exatamente. Hoje em dia, onde você não pode mais chamar a atenção do teu filho, né? Lógico que o teu filho tem direito de escolha, mas criar o teu filho, né, na direção, no temor do Senhor, isso faz parte de uma família fundamentada, né? Numa rocha, que é Cristo. Isso também Deus deu essa capacitação para os pais. Sim. Né? Porque os filhos são herança do Senhor. Exatamente. E a gente tem que saber e trazer isso para a nossa realidade na instrução. A sociedade hoje quer cortar isso. Exatamente. Para deixar os nossos filhos jovens vulneráveis, né? Nesse mundo de perdição. Sim. E ele dizia assim, minha mãe, e hoje ele diz assim, eu louvo a Deus. Valeu a pena. Eu louvo a Deus, sabe? Porque ele disse a minha mãe, ela não nos perguntava. Isso. E é algo tão engraçado que eu quero compartilhar, porque a gente está falando de família, né? Isso, fala. Ele dizia assim, nós sempre oramos na nossa casa, né? Na hora das refeições, os cultos na nossa casa. E muitas das vezes, né, quando a gente sentava para, né, almoçar, tomar um café, eu dizia assim, Rafa, você pode orar? E ele dizia assim, não, hoje eu não estou com vontade de orar. Eu falei, não, mas você vai orar. Ele dizia assim para mim, ué,
mas eu vou orar porque você quer, e Deus não vai ouvir. Eu falei, mas se Deus não ouvir, eu estou ouvindo. E hoje ele fala assim, que né, ele foi forjado, né? Ele foi forjado. E eu vejo assim que hoje, muitas das vezes, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, diante né, da internet, né, das redes sociais, a gente tem visto assim muita permissividade, né? Muita omissão, né? Muita omissão. Ah, você não quer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que enquanto o menino é menino, né? Tem que ensinar. Porque a Bíblia diz que ele é menino. Por que ele diz? Enquanto ele é menino, né? Porque enquanto ele não se mantém, enquanto ele não paga o seu aluguel, né? Então ele precisa ser ensinado. A música que é tocada na nossa casa é essa que ele vai ouvir, não é? É essa que ele vai ouvir. Então, eu creio que fundamentar a nossa casa, né, diante de uma base sólida, um evangelho genuíno vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. Se você pode escolher, né, o nome do teu filho quando ele nasce, né? Você pode escolher a roupa que ele vai vestir, o enxoval dele, né? Você pode escolher a escola que ele vai estudar. Então, enquanto ele tiver até ele, né, a idade da razão, você pode colocar ele debaixo dessa aliança, né? Com certeza. No caso, pastora Erenilda, eu vejo que para nós cristãos isso é dever, né? Exatamente. A gente abre para aqueles que ainda não são convertidos, que é a melhor escolha. Sim, é a melhor escolha. Agora, para a gente cristão, é um dever, como cristão, servo do Senhor, instruir os nossos filhos e ser exemplo, né? Como a gente está falando. Né? E a gente vê muito, né? A senhora também liderando o ministério, pais, mães que dão opções. Ah, porque sua filha não veio hoje no culto? Ah, porque não quis. No próximo dia, também porque não tá assim. E você vai vendo que são portas, né? Que os próprios pais, muitas das vezes, estão dando para aquela criança não ser gerada no altar, num princípio bíblico. Exatamente. Então, o falar, eu quero você comigo, vão para a igreja comigo, não é algo de dor. É você vendo o amanhã, o futuro promissor em Deus. Exatamente. Né, sobre você preparando filho. a tua casa e a tua geração, né? Exato. É você preparando. Eu vejo que é todo um preparo. Não é? Nós, como pais, somos responsáveis, né? Isso. Pela próxima geração, né? E eles precisam estar fundamentados nessa palavra, né? Exato. Como diz Mateus 7, né, que eu já citei, edificando a nossa casa sobre a rocha, sobre princípios, sobre fundamentos, né? Trazendo os nossos filhos mesmo, sabe? Exato. Né? Para dentro, né, da palavra, para conhecer a palavra, amar o Senhor sobre todas as coisas. O Salmo 19 diz assim, que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, né? Então, assim, quando você ensina, né, os teus filhos a caminhar no Senhor, eu quero te dizer que isso não é peso. Exatamente. Né? É você cumprir um propósito. Né? É a nossa responsabilidade como pais formar a próxima geração, Exatamente. trabalhar a próxima geração, né? Trabalhar os princípios, não abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família, né? Guardar, cobrir mesmo a nossa casa, né? Estabelecer ela, né? Diante dos fundamentos, das bases, dos princípios, da palavra do Senhor. Então, eu vejo que a nossa casa, ela é o nosso primeiro ministério, né? O nosso tema é esse, né? Isso. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Então, eu vejo que hoje muitas famílias, muitos pais, sabe? Não só as mães, né? Porque o pai também, ele tem a sua participação, a sua responsabilidade. E muitas das vezes eu vejo que essa tarefa, né? Fica muito sobre a mãe, né? A mãe. Nós sabemos que a mãe ela é a maior formadora de caráter, né? Isso. Mas o pai precisa ter a sua participação, né? Ter a sua participação, porque o homem,
ele é responsável pela vida espiritual da família. Sacerdote, né? né? O sacerdote, né? Ele é o protetor, né? Isso, ele é o protetor, mas ele é o provedor, mas ele é o protetor também, né? Então, ele é responsável, né? Em cultivar e guardar a sua casa, né? Forte. Quando o Senhor estabeleceu, né, Adão ali no jardim, né? Ele disse que era para Adão fazer isso, né? Exato. Essa foi a missão de Adão, né? De cuidar, guardar e proteger, né? Então, o sacerdote, ele é, né, responsável pela vida espiritual da sua casa. E a mulher, eu acho muito tremendo, a mulher, ela é edificadora. E pastora Jaqueline é edificada a trabalho. Exato. Né? Edificada a trabalho, né? Tem processos. Processos, né? Porque quando a gente vai, né? Eu já mexi com obra, né? Você também, né? Isso. Você também. E quando você vai edificar, né? Você vai construir literalmente uma casa, você não quer um material de segunda, né? Exato. Uma areia lá do rio, não, né? Não. Não, né? A gente quer o melhor tijolo, o melhor ferro, a melhor pedra, né? Então, para quê? Porque você sabe, né, que você está levantando, né, estabelecendo, né, levantando uma casa, e o alicerce precisa ser seguro. A base, entendeu? Que é o fundamento, precisa ser de qualidade, né? Precisa ter uma estrutura segura. Então, e a gente só pode estruturar uma casa, uma família, dentro dos princípios do Senhor, dentro dos fundamentos do Senhor. E eu costumo dizer que a mulher, ela é chamada para edificar. A Bíblia mesmo fala, né, em Provérbios 14, diz que nós somos edificadoras, né? E edificar dá muito trabalho. Mas não é impossível, né? É gratificante, né? É gratificante. Hoje eu posso ver resultado disso tudo. Mas deu trabalho lá atrás? Sim. Deu. Sim, são renúncias. E né? muitas, vamos trazer para nós, as edificadoras, não está querendo o trabalho. Exatamente. Vamos trazer para nós, né? A pastora deixou bem claro que o homem, o sacerdote, também tem seu compromisso. Sim. Mas trazendo um pouquinho para nós, mulheres, a gente está vendo, no geral, né? Mas essa questão da omissão, já falei uma vez, estou cansada, mas a edificação é o que a pastora está falando, dá trabalho. Né? Vai ter que falar, vai ter que repetir, vai ter que usar meios. Exatamente. Né? E a Bíblia diz que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Porque se você ensina, a palavra de Deus diz que ainda quando for velho, né? Ele pode até se afastar, mas ele conhece o caminho, né? Ele conhece a verdade, né? A semente está ali, né? E a gente fala que dá trabalho, por quê? Porque a gente tem coisas que nós vamos ter que fazer diariamente. Exato. Diariamente, sabe? A palavra de Deus diz, né, que ensina o menino no caminho que deve andar, e lá acho que é Levítico, vai dizer que é andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E muitas das vezes, né, o ativismo desenfreado da vida de hoje, sabe, tem nos paralisado, sabe? Tem nos paralisado, tem tirado o nosso tempo, né? A nossa dedicação, né? Uma dedicação maior pelo teu filho. E muitas das vezes a gente entrega para uma babá eletrônica, ou entrega para uma secretária, não é? Só que a função é nossa, como mãe, de formar a próxima geração, né? De formar caráter. É verdade. Né? Nós somos responsáveis de formar caráter nos nossos filhos, aquilo que nossos filhos vão ser e vão fazer, entendeu? Depende de mim como mãe, né? Depende como eu estou, né, guardando a minha casa, como eu estou administrando, como eu estou fundamentando a minha casa, né? Então, quando eu chego hoje, vendo o meu filho, né, o Rafael, eu tenho que falar
né, daquilo que eu vivi, né? Porque falar de experiência dos outros, eu tenho que falar das minhas experiências, né? E quantas vezes, sabe, eu fui buscar para minha casa mais de Deus, eu fui buscar na palavra, eu fui buscar na intercessão, eu fui buscar na cura interior, aprender a me tratar, sabe, Jaque? Porque eu errei muito. Nós erramos. E quem não erra, né? Exato. Quem nunca, né? Eu errei muito na criação dos meus filhos. Ah, pastora, você errou? Sim, errei. Estou confessando aqui. Errei porque muitas das vezes a gente, sabe, se prevalece da autoridade e usa o autoritarismo. E quantas vezes eu usei do autoritarismo com os meus filhos, né? E errei. Ah, pastora, você se arrepende? Eu não sei se seria arrependimento, eu sou muito sincera. Eu estou falando isso do meu coração e eu costumo pregar, eu prego para as mulheres, né? Eu gosto de falar para mulheres. E, sim, a gente se arrepende porque não gostaria de ter feito, né? Mas, assim, eu fui muito dura com os meus filhos, muito dura, muito áspera com eles. Eu usei muitas das vezes, né, do autoritarismo, mas eu sempre falei para eles, sabe? Eu falei assim, olha só, a mamãe errou com vocês, mas eu digo para vocês que se eu tivesse que fazer, eu faria melhor, mas uma coisa eu sei, eu não fui uma mãe omissa. Foi pro bem, entendeu? Né? Eu não fui uma mãe omissa. Eu sempre falei para eles, eu fiz a minha parte. Então, eu ensinei vocês no caminho, sabe? Eu conduzi vocês ali, né? Na palavra. Mas a partir do momento agora, sabe? Que vocês têm a idade da razão, né? Que vocês têm entendimento daquilo que é certo, o que é errado, o que é o reino, o que é a palavra, né? O que é a igreja. A partir desse momento, aí é com vocês. Então, eu não vou me sentir culpada, sabe? Eu não vou me sentir culpada porque eu ensinei. A minha parte eu fiz, né? A minha parte eu fiz. Então, pastora, foi trabalhoso? Foi. Mas hoje você vê o resultado. Hoje você tem colheita. Hoje você vê... Eu vejo meus filhos, sabe? Formaram as suas famílias, né? Eu vejo meu filho criando os seus filhos, né? Benção, a minha geração, né? A minha geração. E hoje, quando eu vejo o Ben ali adorando, a Liz, né? A Liz, eu falo que ela é a geração do óleo, porque eu nunca vi gostar. É a geração do óleo. Missionária. Sim. E eu costumo dizer que eu tenho uma frase, né, que é do pastor Luiz Hermínio, né? É do pastor Luiz Hermínio que eu falo, sempre falei para os meus filhos, né? Eu escuto o Luiz Hermínio desde 2009 e eu gosto muito dele. Benção. E ele diz assim que o que você está remindo hoje, na tua casa, na tua família, os teus filhos não vão precisar remir. Então, aquilo que você está consertando hoje na tua casa, na tua vida, os teus filhos não vão precisar. E ele diz que vai chegar o dia, né? Porque se nós andamos, os nossos filhos correm. Hoje você vê o teu filho correndo, né? Tá aqui, tá voando, né? Então, ele diz que a gente anda e a gente vai remindo aquilo que a gente falhou, a gente errou, né? Aonde veio o pecado, iniquidade, a gente vai remindo, né? Para que os nossos filhos, né, corram, né? Mas vai chegar o tempo que nós andamos, né? Os nossos filhos correm, mas os nossos netos vão voar. Porque a gente está cuidando da próxima geração. Naquilo que a gente errou, a gente está remindo para que os nossos filhos não errem. E para que não venha a ser reproduzido na nossa próxima geração. Verdade. Então, eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus por ter conhecido o Senhor, né? Por ter trazido esse legado para dentro da minha casa, para a minha família, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha bisavó. Eu ia perguntar se a senhora nasceu no berço cristão. Sim, eu nasci, né? Minha mãe, meu pai não, né? Meu pai não era, mas minha mãe sim. E eu sou de raiz assembleana, né? Eu sou de raiz assembleana e eu sou de Belém do Pará, né? Da Assembleia de Deus, frequentei muito a 14 de março, a congregação de Miramar, né? Então, assim, e eu louvo a Deus porque quando a Assembleia de Deus chegou em Belém do Pará, com Daniel Berg e Gunnar Wing, né? Os dois, né, missionários que vieram da América e vieram implantar, né, o evangelho, essa pentecostal, né, em Belém. A minha bisa, né, a minha família, eles
aceitaram Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E esse legado veio para dentro da nossa casa, né? Glória a Deus. E eu sou fruto, né? Eu sou fruto dessa história, eu sou fruto desse legado. Eu louvo a Deus pela a minha avó, né? A mãe da minha mãe era minha mãezinha. Ela não gostava que chamasse de vó, era nossa mãezinha, né? Minha avó Alzira. E, sabe, ela trouxe, né, para dentro da nossa casa. E hoje, né, nós caminhamos no Senhor. Então, eu louvo a Deus porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher posicionada. Ela é o meu maior exemplo de fé, sabe? Minha mãe é meu maior exemplo de fé, minha intercessora. É uma mulher que, 3, 4 da manhã, ela está de pé orando por toda a sua casa, por toda a sua família. Eu costumo dizer que se hoje eu estou de pé, eu ando, é porque a minha mãe sempre andou de joelho. Pelas nossas vidas, né? Pelas nossas vidas. Então, mãe de joelhos, filhos de pé, né? Então, assim, louvado seja Deus, sabe? Deus. Pela vida dela que, né, trouxe esse legado, né? Verdade. E geracional, né? É um legado geracional que tem vindo de geração em geração. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre me contou, né, a história, assim, do meu nascimento, né? Eu estou aqui e eu quero compartilhar um pouco, né, de tudo isso. Conta. Porque eu tenho 59 anos, né? Não parece? Parece que eu tenho 30, né? Parece, com essa cara de novinha, gente. Lindona, a pastora Erenilda, uma benção. Eu tinha 6 meses de idade quando eu fiquei doente, né? Nasceu um tumor na minha cabeça, do lado de fora. Oh, Jesus. Aqui em cima, né? E a minha mãe costumava dizer que era como se fosse um reino de formiga, né? Porque quando você apertava, né, era secreção, né, de pus para tudo quanto é lado. E o médico, ela tinha me levado ao médico, né? Me levou e eu tomei todas as medicações, né? Fui para o médico, eram as penicilinas da vida, né? Naquela época, 59 anos atrás. E chegou um tempo que o médico falou, mandou a gente para casa, né? Quando manda a gente para casa, né? E a minha mãe, ela, né, crente ali, né, assembleana, junto com a minha avó, ela reuniu as irmãs de oração na casa da minha avó. E ali foram aquelas irmãs, né, e oraram pela minha vida. E ali o Senhor me curou. Glória a minha mãe falou que logo no dia seguinte estava tudo seco, né? Aquele tumor abaixou, né, e logo estava, né, tudo sequinho. Sobrenatural. Mas naquele dia ali o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, né? Eu não tinha entendimento, era 6 meses de idade, né, de vida, mas a minha família tinha. E a minha mãe, ela sempre guardou essa palavra, sabe? Ela sempre gerou essa promessa na nossa vida. E é algo tão tremendo que ali foi liberado que eu pregaria a palavra de Deus, né? Que eu pregaria a palavra de Deus e que eu seria uma missionária, né? Naquela época não tinha pastora, né? Então, que eu seria uma missionária e pregaria as nações. Eu quero te confessar que eu ainda estou em Samaria, mas eu vou às nações. Em nome de Jesus. Né? Eu tenho uma promessa de nações e ela está de pé. Nada invalida o nosso futuro, né? A promessa está de pé. E eu creio, sabe? Então, eu louvo a Deus, né? Pela minha avó, pela minha mãe, que foram mulheres perseverantes, instrumentos de Deus, né? Nossas intercessoras, e guardaram a promessa. E eu quero te dizer que essa promessa se cumpriu depois de 50 anos. Mas o tempo 50 chegou. anos, eu relutei muito, porque eu não queria, né? A gente servia a Deus, sempre servia a Deus, sempre fomos intensos, né? Na obra, entregues, mas eu não queria, né? Eu fugi muito, né? Eu fugia, meu marido também dizia que não, então, como ele dizia que não, eu também não, né? Sabendo que eu tinha, né, esse chamado, tinha uma promessa, mas chegou o tempo do Senhor, né? Porque quando você tem uma promessa de Deus, muitos costumam dizer, quem tem promessa não morre. Morre sim, morre. Se você não está no centro da vontade de Deus, você não vai viver as promessas que Ele tem para a tua vida. Exato. Mas eu costumo dizer que se você anda, sabe? Conforme os propósitos, no centro da vontade de Deus, a promessa te alcança. Isso. A promessa, ela te alcança, porque
A palavra de Deus diz lá no Salmo 23 que bondade e misericórdia nos segue todos os dias, né? Se você está no centro da vontade de Deus, né? Né? A promessa te alcança, a bondade e a misericórdia, a graça dele já te alcançou, né? O favor dele já te alcançou, né? Então, essa é a minha história, né? É forte. Essa é a minha história. Ali o Senhor me curou, né? E se hoje eu estou aqui, eu estou vivendo uma promessa, milagre, né? Então, nada na nossa vida é por um acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E talvez não estivesse na minha agenda e nem na tua agenda, né? A gente se conhece, né? Tem o quê? Tem um ano, né, Jaque? Mais ou menos? Acho que é isso, né? 10 Acho que é isso, né? Por aí, né? Então, talvez não estivesse na nossa agenda, mas já estava na agenda de Deus de estarmos aqui hoje, né? Verdade. Aqui hoje eu resisti, né? Eu resisti, já tem uns 4 meses por aí, né? A mais que você me convidou, eu relutei. Mas é isso, sabe? Eu quero te dizer que a tua vida, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, como está a tua casa, a tua família, sabe? Eu sei que você está ouvindo, né, esse podcast. Isso. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Que a bênção do Senhor, quando você está no centro da vontade de Deus, ela te alcança. E ela te alcança aí onde você está nessa hora. E nada na nossa vida acontece por um acaso. Tudo tem um propósito. Eu não sei o processo que você está vivendo. Eu quero te dizer que eu já vivi muitos processos na minha vida. Eu já vivi muitos processos, né? Eu vivi a perda de uma filha. Eu vivi a falência, né? A falência de uma empresa, né? Eu já vivi muitas coisas, né? Mas a gente vai deixar isso para uma outra pauta, né? Para uma outra pauta. Podcast 2. Uma outra pauta. Mas eu quero te dizer que os processos na nossa vida, eles são indispensáveis, mas são necessários, sabe? Porque eles nos treinam, eles nos amadurecem. Isso. E eu vejo hoje tudo que eu passei, né, na minha vida. Lá com 6 meses de idade, né? A perda de um filho, né? Um casamento falido, né? Mas um casamento que faliu, mas eu nunca abri mão de viver família. Eu tinha uma promessa de Deus, sabe, pastora Jaqueline? Nada do que acontece na nossa vida invalida o nosso futuro. Aleluia. Sabe? Glória e eu quero te dizer hoje que eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que as promessas do Senhor estão de pé para a tua casa e para a tua família, na vida dos teus filhos, sabe? Que nada do que você está passando ou passou invalidou o teu futuro. Nada altera o futuro que Deus já preparou para a tua casa, para a tua família. Família é projeto de Deus, família está no coração de Deus, a família ela é a célula máter de uma sociedade, ela é a primeira instituição estabelecida na terra pelo Senhor. Família só tem no coração de Deus, só existe no coração de Deus. O inimigo não sabe o que é família, ele não conhece o projeto Amor. Então, né? É verdade, entendeu? Então, assim... a família ela é a base, né, de uma sociedade. Exatamente. Ela é a base de uma sociedade. E eu quero dizer que as famílias, elas são disfuncionais. Mas em Deus, nós podemos mudar, nós podemos transformar. Em Deus, nós podemos edificar a nossa casa, fundamentar a nossa casa, né? Estabelecer a nossa casa, né? Em fundamentos corretos, em princípios da palavra, né? Ajustar a nossa vida, né? Com os nossos filhos, né? O nosso casamento. Você entendeu? Né? A Bíblia fala do cordão de 3 dobras, Sim. né? É Deus o centro de tudo. E ali o marido, a esposa e Deus no centro para... porque meu casamento... Sim. Né? É na palavra. Se a gente estiver enraizado na palavra... Na palavra, exatamente. As lutas vêm, como a pastora Iracema mencionou, né? A pastora vem, luta para todo mundo. Mas o Senhor vai dando sabedoria, né? Sim. A senhora falou um pouquinho ali sobre a criação dos seus filhos. Eu passei um pouquinho por isso também. Mediante a minha criação...
E aí a gente vem com uma bagagem, né? A gente vai entrando nessa questão de família, de casamento, com aquela bagagem, vamos dizer assim, pesada mediante, né? A criação. Verdade. E ali, um tratamento que é contínuo, né? Mas a gente já vê o quê? O antes e o depois. A gente vai se permitindo ser curada, ser né? tratada. Exatamente. Porque não é por aquela questão de, né, de autoridade, de impor. É saber falar, é saber orientar, corrigir. Sim, os pais têm que discipular a correção, mas tudo vai de acordo com o peso, né? Às vezes uma autoridade muito pesada que acaba, em vez de aproximar, afastando. Né? E hoje eu colho esse fruto. Né? A gente terminou ontem lá na igreja uma campanha de oração meia-noite. E aí eu não preciso falar, vem. Tanto para os cultos quanto para a oração. Né? Aí os dois estão lá, estão juntos. Os cultos, às vezes, querem ir até mais cedo. Mãe, já estou indo e tal. Eu vejo os frutos, né? Em várias áreas, né? Esse é um detalhe que para mim faz toda a diferença, né? Querer estar no reino, servir, né? É oração de joelho, não importa, eu vou, né? Exatamente. E hoje eu estou colhendo que no início a gente precisa falar, não, quero você lá. Não, vamos buscar. Ó, Jesus é maravilhoso. Se você não tiver compromisso com ele, só para fluir, ter uma vida firme, tem um céu reservado. A gente tem que chegar, abrir o coração, ensinar, instruir e trazê-los, porque o mundo está de perdição. Então, a tendência e o sistema, junto com a tecnologia, é o quê? Prender e desviar os nossos filhos do caminho. Exatamente. E se a gente deixar negligência, tadinha, né? Se ficar nessa, a tendência é a gente perder os nossos filhos, né? A gente vê muito, um assunto um pouco polêmico dentro desse tema, família. A gente está no altar, glória a Deus, servindo o ID, o chamado. Mas a gente vê também pessoas, pastora Erenilda, que só se preocupa com o altar e deixa a família, deixa a casa, deixa a senhora, na nossa reunião de pastores, né, que a gente teve na segunda, a senhora falou isso, que a senhora vai para lá, ela está lá, estamos lá, mas a casa organizada, acorda cedo, já preparou a mesinha. E tem muitas mulheres, vou trazer para nós, homens, mas muitas pessoas que não têm essa visão. Eu vou para a igreja, eu vou limpar a igreja, estou na escala de servir hoje, de ser um obreiro. Só que a casa não está organizada, não só naquele dia, que às vezes pode acontecer uma eventualidade, não deu, o marido compreende, família. Não, é cotidiano aquilo. Então, precisa entender, né, que o ministério começa dentro da nossa casa. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Pessoas no altar, mas, na verdade, na casa, o ambiente familiar não está fluindo. Provérbios diz assim, tem uma palavra, acho que é o capítulo 24, que com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela se mantém. Né? E o Senhor nos chamou, né, como mulheres para perfumar a nossa casa. Glória. Nós temos um projeto, né, de mulheres, o TPA, Mulheres Transformadas, TPA, né? Não é o TPM, né? Mas é o TPA, né? Mulheres Transformadas pelo Amor. Aí muitas perguntam, mas pastora, por que mulheres transformadas pelo amor? Porque só o amor de Deus pode nos transformar. Só o amor de Deus pode nos transformar numa mãe melhor, numa esposa melhor, numa filha, numa sogra melhor, né? Então, assim, numa amiga melhor, né? Uma pastora melhor, você entendeu? Só o amor de Deus, porque é a essência dele, né? A essência de Deus é o quê? É o amor. Então, só ele pode nos moldar e nos transformar. Só o amor de Deus nos transforma, né? Então, assim, a oração também, o jejum também, a palavra também, mas o amor dele é a essência, né? É a essência para nos transformar. Então, porque eu costumo dizer que, muitas das vezes, a gente, como mulher, né, à frente, né, de ministério,
você dá conta de tudo, quer dar conta de tudo na igreja, entendeu? Mas como está a tua casa? Como está a tua família? Será que você tem perfumado o ambiente da tua casa, né? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Se nós precisamos exalar, nós temos que perfumar o ambiente onde nós estamos. Mas perfumar a igreja? Não, primeiro é a nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. É verdade. Sabe? O que nos aprova é a nossa casa. Exato. O que nos respalda para estarmos servindo, para estarmos exercendo, é a nossa casa. Né? É o coração do nosso ministério. Verdade. O coração do nosso ministério é a nossa casa. É os nossos filhos. Porque eu costumo dizer que servir na igreja é muito fácil. Jaqueline. É fácil. Você até enfrenta as guerras, mas, ó, entendeu? Você enfrenta as guerras. Se você não tiver entendimento, começa a desandar tudo na sua vida. Entendeu? Por quê? Por causa das guerras. E você não está tendo entendimento que essas guerras estão se instalando na tua casa porque tem bases lá, entendeu? Dando legalidade, entendeu? Muitas das vezes você serve bem na igreja, mas a sua casa você deixa a desejar. Eu costumo dizer que quando eu lavo, quando eu passo, eu estou exercendo o meu ministério na minha casa, sabe? Quando eu estou ali fazendo uma comida para o meu esposo, eu estou exercendo o meu ministério. Esse é o meu ministério, meu primeiro ministério. E eu tenho que exercer com amor, sabe? Eu tenho que exercer com amor, fazer o meu melhor. O meu melhor eu vou entregar ali. Sabe? Eu vou entregar ali na minha casa. Eu tenho que entregar o meu melhor ali. Porque quando eu entrego o meu melhor, o Senhor está dizendo ali, ó, a minha filha. Porque a família não é a primeira instituição na face da terra. Você entendeu? É a primeira instituição. Então, é ali que o amor de Deus é revelado na nossa vida, dentro da nossa casa. Sabe? Porque quem eu sou, de verdade, quem sabe de falar é meu marido e meus filhos. Né? É meu marido e meus filhos. Porque muitas das vezes nós servimos na igreja e tal. A paz do Senhor, irmã, é uma bênção. Mas dentro de casa. Entendeu? Né? Como eu ajo dentro de casa com meu marido, com o meu filho. Você entendeu? Aquela mulher negligente, né? Eu contei, né, aquele dia, né, que eu saio segunda-feira para a missão. E isso não é só sair segunda-feira, não. Todos os dias do meu filho, hoje eu não levanto mais cedo para botar o café, que ele acorda bem cedo. Né? Mas a mesa fica toda pronta. A xícara dele está lá, a colher para adoçar o café dele está lá, a faca para pregar, né? Passar uma manteiga, um requeijão, seja o que for no pão, está tudo lá. Está organizada ali a mesa para ele. Eu faço questão de deixar, porque você está criando memórias, sabe? Você está marcando a tua geração. Você está marcando o teu filho. Dizer, minha mãe se preocupa comigo. Eu vou viajar agora, né? Eu te falei que eu vou viajar. Eu quero contar porque assim é algo, né? Meu marido até riu, né? No carro, porque tem mais ou menos que ele viajou comigo uns 5 anos. Eu viajei, eu fui sozinha, né? Nesse dia eu fui sozinha e eu deixei. Eu falei assim, a mamãe vai viajar, mas está aqui a roupa da mamãe. Peguei o meu perfume e coloquei o meu perfume na roupa. E aquilo criou memória nele, sabe? Eu, né, no carro, agora vindo da igreja, domingo, ele falou assim, mãe, você vai viajar, né? Não esquece de deixar uma roupa, tá, mamãe, com o seu perfume. Marcou, né? Marcou. Eu não imaginava que ele iria me pedir isso com 14 anos, né? Mãe, deixa uma roupa sua com seu cheirinho, com seu perfume, né? Então, isso você marca o teu filho, né? Verdade. Ah, pastora, você não se aborrece? Com certeza. Você, né? Às vezes a gente, né? Mateus, né? Faz parte, né? Porque nós somos pastora, mas nós somos mãe. Né? Esposa, nós somos mãe, nós somos esposa, né? E Deus, ele não nos isenta da nossa humanidade, de forma nenhuma, né? Ah, você fica irada? Sim.
A gente se ira, né? Mas a gente se afasta e diz assim, ira, passa. Isso. A gente até sente vontade, às vezes, de apertar o pescoço, mas a gente não faz, né? Não faz. A gente deixa a ira passar. Deixa ela embora. Ah, você é pastora, você está falando, sim, eu sou humana. Eu sou humana, eu sou mãe, eu sou esposa, sabe? Eu sou sogra, né? E a gente tem a nossa humanidade, mas nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, né? Nós reconhecemos que nós somos dependentes dele. Tem hora que a gente tem que ir lá para os pés da cruz mesmo e dizer, Senhor, lança a luz sobre as minhas trevas, né? Lança a luz sobre mim, porque nós não somos perfeitas. Nós não somos ilimitadas, nós somos limitadas, né? Tem hora que o balde entorna. É verdade. Né? Entorna. Faz parte, né? Faz parte da nossa humanidade. Mas como mãe, como mulher, nós precisamos dar o nosso melhor. É dentro da nossa casa. Sabe? Porque a gente costuma tratar muito bem quem está lá fora, né? E dentro da nossa casa é onde nós nos revelamos. Os nossos filhos são os que mais nos conhecem. O nosso marido, pastora Jaqueline, são os que mais nos conhecem. E eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou ministrar, né? Eu tinha que presentear o meu filho e o meu marido. Meus filhos e o meu marido, né? Porque eles conhecem todos os nossos defeitos, pastora. Verdade. Eles conhecem, né, as nossas limitações, mas eles param para nos ouvir, sabe? Né? Param para nos ouvir. São edificados através da palavra que o Senhor nos dá. São tocados, sabe? Outro dia, meu filho estava lá, eu estava pregando, meu filho estava lá chorando, sabe? E eu louvo a Deus, falo, Senhor, só o Senhor, porque conhece os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, porque nós não somos perfeitos. Não adianta a gente vir para cá, sabe? Né? Com uma máscara, uma capa. Não, nós somos normais, irmãos. Mas nós escolhemos edificar a nossa casa sobre fundamentos, na palavra, declarando que a centralidade do Evangelho é Cristo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A centralidade do Evangelho, irmãos, não são as bênçãos. Eu nunca ensinei os meus filhos que a centralidade do Evangelho vai que o Senhor vai te dar, vai fazer. Não. Ele vai sim, mas primeiro ele vai te matar, porque ele só usa homem morto. Deus tem bênçãos para te dar? Tem, sabe? Deus tem cura? Sim. Tem milagre? Sim. Mas isso, irmãos, não é o fim. Isso é só um meio, né? Isso é só um meio. E eu quero te dizer que quando você anda fundamentada em Cristo, você passa as guerras, você passa as lutas, você passa os tsunamis da vida, né? As circunstâncias contrárias, mas você sabe quem você é em Deus, porque você tem uma identidade. Você tem uma identidade nele, como família bendita do Senhor. Você sabe que no final vai dar tudo certo, que maior é aquele que está com você, maior é aquele que te fez a promessa. A gente, pastora, passa a luta dentro de casa? Também, a gente passa, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. Efésios 6 fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas olha, Jaque, Deus vai usar, usar carne e sangue, sabe? Porque é ali que nós somos aprovados. Exato, nos processos, se nós não passarmos lutas, nós não seremos aprovados, porque as lutas nos amadurecem. É verdade. Né? Elas nos amadurecem, nos levam para um novo tempo, para um novo nível, nos ensinam. Né? A gente vai ficando mais madura. Né? Verdade. Vai tendo mais esclarecimento, porque a luz, ela tudo clareia. Né? A palavra já diz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, o Senhor traz sempre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, clareza e direção. Como conduzir a nossa casa, como conduzir os nossos filhos, né? Então, assim, mulher, hoje eu quero falar com você, sabe? Eu não sei o que você está passando aí, né? Na tua casa, na tua família, com os teus filhos, mas eu quero te dizer, sabe? Que uma mulher posicionada, ela posiciona a sua casa, ela posiciona a sua família, ela restaura o seu casamento. Porque muitas das vezes a gente, né? A gente vê muitas pessoas chegando na igreja dizendo assim, pastora, eu quero que Deus restaure o meu casamento. E a gente costuma dizer, Deus quer restaurar você primeiro. É verdade. Entendeu? Antes de Deus restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar você. Porque se Ele restaurar você, você restaura o seu casamento.
Porque se Deus restaura o teu casamento e você não for uma mulher restaurada, com 2 semanas você acaba com o teu casamento novamente. Então, é você que precisa ser restaurada. Uma mulher fundamentada em Cristo, edificada em Cristo, né? Posicionada no Senhor. Ela edifica a sua casa sobre fundamentos corretos, né? Ela restaura o seu casamento, né? O relacionamento com os seus filhos. De repente, você está com relacionamentos com teus filhos, né? Fraturado, com uma fratura, né? Com rompimento, porque uma fratura ele é um rompimento, né? Mas o Senhor, sabe? Ele tem restauração, ele tem cura. Quando nós nos posicionamos, quando nós vamos para os pés do Senhor, eu quero te dizer que tem cura, tem transformação, tem restauração, tem milagre, né? E você posicionada, você vai ver mudança, você vai ver transformação. Ah, pastora, tem um preço. Tem um preço. Tem um preço de renúncia, tem um preço de entrega, sabe? Nós precisamos, muitas das vezes, renunciar. Paulo já dizia que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal está diante de nós, né? Muitas das vezes, a gente vai precisar mudar a nossa forma de agir, de falar, né? Verdade. De falar, porque começar por nós, né? A começar por nós, como Paulo diz assim, o que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal está diante de mim. Sim. Quantas vezes, né? A gente já não se pegou diante dessa situação, né? Diante dessa circunstância, dizer, poxa, então a gente precisa pautar a nossa vida na palavra. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a sua dimensão. Eu vi uma ilustração, tem 2 dias. Um garoto, ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, que tamanho é Deus? Aí ele falou assim, depende, né, da forma e do momento que você está vendo. Aí ele falou, por quê? Deus é do tamanho daquele avião? Estava passando um avião. Ele falou assim, bem, você sabe o tamanho daquele avião? Ele falou assim, não. Aí o pai pega aquela criança e leva no aeroporto. Ele falou, que tamanho você acha que é aquele avião? Ele falou assim, ele é bem pequeno, né? Aí o pai levou essa criança no aeroporto, né? Aí quando ele chegou no aeroporto, ele falou assim, é enorme, o avião é muito grande, ele é enorme. Assim é Deus, né? É verdade. A distância que nós vemos Deus. Em que momento você está vendo Deus, né? Qual é a distância que você está vendo Deus? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, maior. É maior, né? Eu vejo ele numa dimensão maior. Eu vejo ele na dimensão de família. Eu vejo ele na dimensão do meu casamento. Eu vejo ele na dimensão das minhas finanças, do meu relacionamento, do ministério, né? É verdade. Porque quanto mais você está próximo do Senhor, maior é o teu entendimento, maior a tua dimensão de amor, maior a tua dimensão de entrega, maior a tua dimensão de busca, maior é o teu nível de relacionamento com Ele. Já que eu já falei tanto, tudo né? Depende da forma, do ângulo, do ângulo né? que você vê, né? Da sua entrega, da sua Deus. entrega, né? É forte. E muito quando você forte. fala do ângulo, que eu lembro daquela passagem de Números 13, sabe? Quando Moisés, né, envia os espias para a terra, né? Eles vão àquela terra, né? E ele designou aqueles 12 espias. E é algo tão tremendo que aqueles 12 espias, eles viram a mesma coisa. Exatamente. Eles tiveram a mesma, né? Viram, se depararam com gigantes. A mesma visão, entendeu? Com a mesma visão, com muralhas imensas naquela cidade, né? Que a palavra, né, diz, quando a gente começa a estudar, que era 6 metros aproximadamente de largura. Então, se construía uma casa, porque a casa de Raabe era nas muralhas, né? Nas muralhas ali de Jericó. Então, aqueles espias viram tudo isso. E, ao voltarem de lá, cada um deles tinha um relatório. Exato. E eles trouxeram um relatório. E 10 deles, eles chegaram, né, ali
e falaram assim, olha, não dá. Não tem como a gente vencer. As muralhas lá são muito grandes. O povo que está lá, eles são grandes. Fortaleza, né? né? Há uma fortaleza, tem gigantes, né? Tem os filhos de Anak, né? De Anak, tem eles. E ele começa a dizer tudo que eles viram lá. Que, verdadeiramente, os frutos da terra são imensos. Eles levaram até o cacho de uva, né? 2 ou 3 homens. 2 homens, né? Seguraram ali, né? Verdade. Aquele cacho de uva. E 10 deles trouxeram um relatório totalmente negativo, porque é da maneira que você olha, Exato. é da dimensão que você está olhando, é do ângulo que você está olhando. Se você está perto de Deus, as tuas lutas, né, serão pequenas, né? Porque você sabe o tamanho do teu Deus, né? Sabe que a batalha você da nossa, sabe que não é sua, que Ele é maior, né? Que Ele é maior, que Ele está sentado acima de principados e potestades, né? Então, mas existiram 2 ali. E eu amo, sabe, essa palavra, porque Josué e Caleb, eles tiveram os olhos, né? Voltado para o reino, né? A visão deles era diferente. Você entendeu? E eles falaram, realmente, eles são grandes. As muralhas são grandes, há fortalezas, eles estão equipados, eles sabem, eles estão todos arregimentados. Mas uma coisa eu vou dizer. Se o Senhor for conosco, eles serão como pão. Eles serão, né, como gafanhotos, né? Entendeu? Então, qual é a forma que você está vendo a tua luta hoje? Dentro da tua casa, nós estamos falando de família, né? É verdade. Com o teu filho, com o teu marido, com o teu casamento. Qual a forma? Eu sou sogra, né? Quanto a sogra, eu costumo dizer que eu quero ser a melhor sogra do mundo. Eu já oro por isso, pelas minhas noras. Eu falo para minha nora é a melhor nora do mundo. E eu quero ser a melhor sogra, sabe? Então, assim, eu não quero me meter, eu quero neutra, sabe? Exato. Eu costumo dizer que eu gosto de ir na casa do meu filho quando eu sou convidada, na casa da minha filha, mas sua filha sim, quando eu sou convidada. Isso. Entendeu? Porque eles têm a vida deles, né? Eu já tive a oportunidade de criar os meus, de interferir em muita coisa, né? Então, assim, é deles. Agora a missão é deles, né? A missão é deles. Então, para a gente ser a melhor sogra, a gente tem que ser neutra, né? Neutra, entendeu? Deixar que eles tenham as escolhas, tenham as decisões. A casa é deles, né? Então, eu não sei o tamanho da guerra, a gente estava falando da guerra, né? Que você está vivendo na tua casa. Às vezes é com uma sogra, né? Às vezes é com os filhos, é no teu casamento, mas eu quero te dizer que quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver essa guerra numa outra dimensão, né? Sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Infinitamente, fazer superabundar, né? É verdade. O amor dele sobre a tua casa, sobre a tua família, né? E é isso, Jaque. Sabe? A gente vê que a nossa leve e momentânea tribulação, né? Não se compara, né? A glória que há de ser revelada. Todos nós temos, né? Todos nós vamos passar as leves e momentâneas tribulações, né? Jesus já dizia, né? Que no mundo tereis aflições. E família, né? Quando se trata de família, né? Faz parte, né? Deus faz parte, né? Faz parte, porque é na família que nós somos treinados, tá? É verdade. É na família, não se assuste, não. Mas é na tua família que você é treinado. E você precisa ser aprovado, né? É na tua família que você é treinado. A nossa família é o nosso primeiro laboratório de missões. É onde nós vamos nos desenvolver numa sociedade ali, ó. No núcleo, né? No núcleo ali. Então, é nesse laboratório que nós somos desenvolvidos a cada dia, né? Para sermos aprovados. Então, é edificando sobre fundamentos. E, como eu já falei, dá trabalho? Sim. Mas a gente precisa ser perseverante a cada dia, né?
colocando tijolos sobre tijolos, né? Confiando. E confiando, né, que o Senhor é conosco. A mulher, ela é uma edificadora. O homem é o sacerdócio. E muitas das vezes nós, né, como mulher, nós falamos muito, né? A gente se perde nas palavras, tá? Vou confessar. A gente, né? A mulher fala muito, né? Mulher fala demais. Mulher fala demais, entendeu? Eu falo muito. E dentro dessa fala, pastora, me chama a atenção que Josué e Caleb, eles vão tentar animar o povo, né? Subamos animados, né? Mas, mesmo com toda a situação, eles querem tentar trazer essa fé. Sim, sim. E o que a gente está falando aqui, né? A senhora está compartilhando com a gente, é isso que a gente quer passar para as pessoas. Sim. Talvez o casamento está destruído, o filho está perdido, mas é uma palavra de Deus sendo liberada aqui. Tenha fé, acredite. Confie, né? Isso, confie no Senhor. É como Josué e Caleb. Vamos subir animado. Confie, cuide da tua casa. Comece por você. Exatamente. Né? Se posicione, né? Se posicione. Exatamente. Hoje eu estou mais quietinha, porque eu estou só sendo edificada aqui. Eu gosto de escutar a pastora Erenilda, que sempre traz algo para edificar a nossa fé. Né? E cada palavra, cada chave revelada de Deus. Então, a mensagem de Deus para a nossa vida é essa. E começar por nós. É verdade. Né? Começa na nossa vida, na nossa casa, né? A mulher, a mãe de joelho, né? Filhos de pé. Não vou orar por ele. Vou já desistir de orar. Não existe isso. Não, de forma nenhuma, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Exatamente. Então, é confiar, é orar, é perseverar, é liberar a bênção, né? É verdade. E as palavras de maldição, que muitas das vezes, por causa da ira, que não deixa passar. Se a gente não tiver ligado, Tiago, a gente fala sobre isso. A brecha aberta. Sim. E aí sai palavras de maldição. Exatamente. Sobre o esposo, sobre os filhos. Tiago fala sobre isso, nós mesmos. Porque a dor, a ferida está tão grande que aí começa a trazer palavras de autocomiseração, palavras de colocam para baixo. Então, a nossa boca tem que ser para abençoar. Comece abençoando, orando. Ela na igreja, esses dias, uma irmã pediu um pouquinho do azeite, porque o esposo está um pouquinho desanimado de estar na igreja, vieram de outro ministério, e aí, para ungir. Vou ungir de madrugada. E é isso. Vou desistir. Não, vai lá, entra no... É o preço. É o que a pastora Erenilda está falando aqui para nós, né? Custa. Tem um preço. Edificar tem um preço. Por onde você vai começar? Por você. Depois, como que você vai agir? Liberando palavras de bênção. Exatamente. Entrando num propósito de oração. 3 da manhã, vai lá no quarto, unja, profetiza, lê o Salmo 91 e vai. Declara a palavra, né? Declara isso. A palavra. Não é o Salmo de Davi, é o Salmo para minha vida. Exato, né? Exato. É o Salmo para minha vida. Aquela palavra não foi só para Davi, não foi só para Moisés, não foi só para José. É para minha vida. Essa palavra é para minha vida. Né? A palavra é para minha vida. E a gente precisa mesmo, sabe? Você estava falando, né, de palavras e palavras são sementes, né? Sementes, Tiago estava falando, né? Tiago, eu quase te cortei, né, Jaque? Não, Tiago fala que a vida e a morte está no poder da língua. E aquele que bem usa, come do seu fruto. Eita. Então, quais as palavras que têm saído da nossa boca? É dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Porque elas são semente. A partir do momento que eu levanto, que eu acordo, que eu digo, hoje eu estou cansada, são sementes. Sabe? Esse dia não está propício, são sementes. Aí eu começo a reclamar do meu marido, são sementes. Aí eu começo a reclamar dos meus filhos, são sementes. Eu estou plantando. Então, que tipo de semente nós temos plantado? Esse casamento, sabe? Então, tudo que sai da nossa boca é semente, porque palavras são semente. E a Bíblia já diz, aquele que bem usa, come do seu fruto. Então, eu preciso escolher. Exato. Né, as sementes que eu vou plantar. Palavras, pensamentos, né? São importantes. As palavras são poderosas. Deus. Palavras são poderosas. Quando eu penso, eu sou Senhor.
dos meus pensamentos. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca, eu sou escrava deles. Muito você entendeu? Forte. Porque você liberou a palavra. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com a palavra que está saindo da nossa boca, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos vigiar, né, em todo o tempo. Todo tempo. E a gente precisa perseverar, você falou, né, aí de Números 13, e eu vou voltar lá, porque Josué e Caleb, eles foram homens que até hoje nós falamos sobre eles. Exato. Lembramos os nomes dele, lembramos os fatos, os acontecidos. Mas quem são os 10 espias? Não. Você entendeu? Porque foram pessoas que viram. É verdade. Né? Tiveram a mesma visão, mas viram em ângulo diferente. Creram. Ele dizia assim, se o Senhor for conosco, Ele vai nos dar essa terra. E é algo tão tremendo que depois de 45 anos, olha só, quanto tempo, né? É verdade. Porque se você quer uma plantação para onde você vai plantar trigo, né? O trigo, ele brota rápido. Mas tem semente que você vai demorar anos para colher. Né? Josué, ele profetizou. Né? E ele creu que quando houve, né, a repartição da terra, Hebrom foi dado a ele. E quando chegou lá em Josué, né, quando Josué começa a partilhar a terra, ele disse assim, Hebrom é meu. Porque eu vivi isso, sabe? E eu criei, perseverando, e eu perseverei. E eu criei da forma que estava no meu coração. Né? E Hebrom foi entregue a Josué. E ele disse assim, olha, 40 né, anos tinha eu. E 45 anos se passaram depois, né? Para ele viver uma promessa. Então, o perseverar, o crer, o confiar vai fazer toda a diferença numa colheita de bênção, numa colheita de uma geração. Então, não desista do teu casamento, não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista da tua geração, mas se levante para remir a tua geração hoje. Amém. Que palavra abençoada. Pastora, vamos caminhar, né, para as considerações finais. Se deixar, a gente fica aqui porque tá bênção demais, né? Então, vamos lá, pastora. Fale o que Deus tocar o teu coração para a gente já se despedir do povo que está aí. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida da pastora Jaqueline, a vida do seu filho, né, que, né, nos proporcionou, né, esse momento de estarmos aqui, né, numa conversa, né, falando, se deixar a gente fala mesmo, né, fala muito, né, agradecer, né, agradecer a Deus, né, agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar aqui, né, e falar que vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena crer, né? Todos os dias. E eu quero te dizer que nós, como mães, derramamos muitas lágrimas pelos nossos filhos, né? Mas todas elas são colhidas, né? Todas elas são colhidas num odre. E você vai ver o fruto do seu precioso trabalho. Glória né? a Jesus. Como diz a palavra, você vai ver o fruto do seu precioso trabalho, porque é precioso, né? Verdade. É precioso. Verdade. Receba essa palavra para a sua vida. Fechamos mais um podcast. Obrigada, pastor Erenildo, por atender o nosso convite. Senhora, bênção de Deus na nossa vida. Também chamado de batalha espiritual, tá, gente? Um vaso de Deus. Né, que Deus tem levantado aí, tem muito nos ajudado. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Né? Deus nos aproximou, nos apresentou, né, por intermédio da pastora Sônia. E eu louvo a Deus. Cada semana que eu posso estar lá com as irmãs, com as pastoras, com a senhora, é uma alegria para o meu coração. Amém. E eu estou vivendo um tempo muito bom de Deus. Deus abençoe tua casa, tua família, Amém. o pastor, seus filhos. Amém. E juntas em prol do reino. Gente, que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua casa, se posicione com o Senhor, não abra mão da tua casa, dos teus filhos, da tua vida. Não abra mão,
tá bom? Deus te abençoe e fica aqui conosco até o próximo podcast. Tchau!